Olá, meus alunos! Hoje estudaremos sobre os relative pronouns, né? Os pronomes relativos, que são palavras cuja função é de ligar duas sentenças, ou seja, de ligar duas frases. E essas frases elas vão se dividir em dois tipos: a relative clause, ou seja, a frase relativa, que é aquela que vai expressar, que vai informar o que foi relacionado a algo ou a alguém. E a outra é a main clause, ou seja, a oração principal. Essa oração principal, ela vai se caracterizar por ser independente. Isto é, se a gente tirar esse outro termo, essa sentença relativa, essa oração principal não vai perder o sentido, certo? Eu gostaria de dizer algo aqui que é muito importante, mas que não está escrito neste material, que é o seguinte: os pronomes relativos, eles podem assumir duas funções numa frase. Muita atenção a isto agora, tá? Quais são elas? A de sujeito e a de objeto. É basicamente o seguinte: quando o pronome assumir a função de sujeito, significa que ele está se referindo à pessoa que cometeu a ação, ok? Quando o pronome relativo assumir o papel de objeto, significa que ele está assumindo o papel de quem está recebendo aquela ação, tá? E como é que você vai entender isso numa frase? Mais à frente eu vou explicar isso com exemplos, mas é basicamente o seguinte: quando o pronome assumir papel de sujeito, ele virá acompanhado de um verbo, tá? Quando ele assumir a função de objeto, ele virá acompanhado de um substantivo, por exemplo, um nome, ou de um pronome. Exemplo: eu, você, ele, ela, nós, ok? Mas vamos continuar aqui. Quais são os relative pronouns? Temos esses: that significa que, which significa que, o qual, o que, who, quem, que, o qual, whom, quem, e whose, cujo ou cuja, cujos ou cujas. Então temos that, which, who, whom e whose, tá? Vamos agora observar os usos de cada um. Who, whom e that são usados quando o antecedente for pessoa, apenas quando for pessoa. Por exemplo, the girl who arrived is beautiful. A garota que chegou é bonita. Esse who, que significa, nesse caso, que, a garota que chegou é bonita. Esse who é referente a quem? A garota. Não foi a garota que chegou? Pronto. Pessoa, certo? Which e that são usados quando o antecedente for um objeto ou um animal. Exemplo: the dog which you saw is sick. O cachorro que você viu está doente. O cachorro que você viu está doente. Esse que, which, está se referindo a dog, animal, certo? Observem algo. That e that. Isso quer dizer que o that, ele pode ser usado tanto para pessoa quanto para objetos e animais. Agora, who e whom excepcionalmente para pessoas. Only, apenas. E which, apenas para objeto e animal. E por último temos whose. Whose é usado para indicar a posse.
Ele vai indicar posse de alguma coisa. E tanto faz se esse antecedente for uma pessoa, um objeto ou um animal, certo? Exemplo. I had a friend whose father is unknowing. I had a friend whose father is unknowing. Eu tenho, ou melhor, eu tinha um amigo cujo pai era chato. Cujo pai era chato. Esse cujo está se referindo ao quê? Ao fato do pai ser de alguém, do meu amigo. Então, olha a relação de posse. De quem é o pai? Do meu amigo. Entenderam? Eu fiz a troca do material aqui, tá? E vamos continuar com alguns exemplos. Primeiro, the boy who studies with me has a car. The boy who studies with me has a car. O garoto que estuda comigo tem um carro. Who, assumindo função, ou melhor, assumindo a tradução de que. Esse who está aqui por quê? Vamos pensar? Porque ele está se referindo ao garoto, pessoa, tá? Próximo. This is George, whom you met at university. This is George, whom you met at university. Esse é George, a quem você encontrou na universidade. Este whom está aqui porque está se referindo a George, e George é uma pessoa. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês a relação e a diferença que tem entre who e whom, ok? Não é de qualquer jeito que você vai usá-los. Próximo. The apple which was on the table wasn't good. The apple which was on the table wasn't good. A maçã que estava sobre a mesa não estava boa. Which, que. A maçã que. Esse which está se referindo a maçã. E maçã é um objeto. Eu poderia utilizar that aqui? Com certeza, sem problema nenhum. Eu poderia utilizar that aqui? Com certeza, sem problema nenhum. Por quê? That é utilizado tanto para pessoas como para objetos e animais, certo? Continuando. The girl that arrived is brunette. The girl that arrived is brunette. A garota que chegou é morena. Esse that está se referindo a girl, garota. The house that Jack built is near my home. A casa que Jack construiu é perto de minha casa. Olha o that de novo. Esse that, neste caso, está se referindo a house, objeto. Agora vamos ao exemplo de whose. The girl whose mother became very rich is here. The girl whose mother became very rich is here. A garota cuja mãe se tornou muito rica está aqui. Ó, a garota cuja mãe. Cuja. Cuja o quê? Cuja mãe. De quem é a mãe? A mãe é da garota. Você percebe a relação de posse entre esse e esse termo? Então, essa é a função do whose, é estabelecer a função de posse entre um e outro. Vamos para mais um exemplo. Mario, whose car is red, lives beside me. Mario, cujo carro é vermelho, mora ao meu lado. Esse whose, cujo, ele está se referindo a car, carro. Mas esse carro pertence a Mário. Mais uma vez, função de posse. É interessante ressaltar que,
como eu havia dito no outro material. O whose, ele vai assumir a função de posse, independente do antecedente. Se vai ser uma pessoa, ou se vai ser um animal ou coisa. Não importa. Como, por exemplo, aqui, mãe, a mãe da garota, pessoas, e o carro, que é um objeto, certo? Vamos agora à diferença entre who e whom. É muito simples. Lembra que eu falei no início que o pronome relativo, ele vai assumir, ou melhor, ele pode assumir duas funções, a de sujeito e a de objeto? Pronto, tu vais entender isso aqui agora. Ó, o who significa que relacionado à pessoa, ou quem. Assim como whom também significa que ou quem relacionado à pessoa. Quando é que tu vais usar um ou outro? Simples. O who você usa quando ele assumir a função de sujeito, tá? E o whom quando ele assumir a função de objeto. Ou seja, função de sujeito vai exercer aquela ação, tá? Ele vai estar fazendo aquela ação. Função de objeto, ele vai receber aquela ação. Olha os exemplos. Who was talking to her? Who was talking to her? Quem estava falando com ela? Ou, to whom was she talking? Com quem ela estava falando? Percebam que quem estava falando com ela, quem estava conversando com ela. Então, o who, quem, está assumindo a ação que é conversar. Mas, to whom was she talking? Com quem ela estava falando? Esse com quem está recebendo a ação. Porque quem é que está falando aqui? Ela. Com quem ela estava falando? Conseguiu compreender? Então, o who, ele assume função de sujeito e o whom de objeto. O who recebe, ou melhor, o who, o who, ele vai exercer a função de sujeito, ele vai estar fazendo aquela ação, e o whom, ele vai receber uma ação. É importante, uma dica para vocês. Ó, o who, quando ele assume função de sujeito, ou assim como um outro pronome relativo, quando ele assume função de sujeito, ele vem acompanhado de um verbo, tá? Por exemplo, the boy who studies, estuda, verbo, tá? The apple which was, verbo, estava. Então, quando o verbo ele vier acompanhado de quando o pronome vier acompanhado de um verbo, ele vai assumir a função de sujeito. Quando o pronome vier acompanhado de um pronome, nesse caso pessoal, ou um substantivo, o nome de alguém, por exemplo, ele vai assumir a função de objeto. Bem, a nossa aula é basicamente isso, tá? São os pronomes relativos. Vamos só recapitulando aqui. Pronomes relativos. That, which, who, whom e whose. That eu uso para qualquer um. Pessoa, animal, objeto. Which, apenas para animal e objeto. Who e whom eu uso apenas para pessoas. Qual é a diferença? É que who assume função de sujeito, ou seja, faz aquela ação, e whom recebe a ação, ou seja, um objeto. E whose pode ser usado tanto para pessoas como animais e objetos, mas com a função de posse. Ok? Nossa aula termina por aqui. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, basta me questionar.